E aí galera, tudo beleza? Tudo certinho com vocês? Preparados para continuarmos com aquela viagem pelo mundo celular? Na aula de hoje a gente vai conhecer um limite que está presente em todas as células. E esse limite é responsável pela manutenção da matéria química viva presente nos organismos. Além disso, ele controla a entrada e a saída de substâncias. Ou seja, separando o meio interno do externo sem fazer um isolamento. Logo, eu estou falando de membrana plasmática. Como característica, essa estrutura está presente em todas as células. Quaisquer tipo de célula existe membrana plasmática, seja ela procariótica, seja eucariótica. A constituição química dela é lipoproteica, ou seja, lipídios associados a proteínas. A gente já tinha visto isso lá nos compostos orgânicos, que na membrana plasmática estaria presente fosfolipídios e colesterol associados a proteínas, formando um mosaico fluido. Quanto a essas proteínas, a gente vai encontrar na membrana plasmática proteínas chamadas periféricas, que são aquelas que ficam em nível apenas de uma das camadas de fosfolipídios, uma vez que a membrana plasmática apresenta uma bicamada de fosfolipídio. Existem também as proteínas integrais, que são aquelas que acompanham todo o diâmetro da membrana plasmática, e essas formam um canal que vai servir de passagem, entrada e saída de substâncias. Quantas funções? A membrana plasmática ela tem uma função de revestimento. Toda célula apresenta um revestimento. E se está revestindo, está protegendo. Então ela faz uma proteção. Além disso, como é uma estrutura semipermeável, ela seleciona o que entra e o que sai. Faz uma seleção. Ou seja, nem tudo entra, nem tudo sai. Entra aquilo que é útil, que é necessário para a célula. Água, glicose, enfim. Vai sair aquilo que está sobrando, aquilo que não interessa mais para as atividades fisiológicas da célula. Além da membrana plasmática, a gente vai encontrar que externamente a ela existe envoltórios, como por exemplo o glicocálice, que está presente nas células animais e em alguns protozoários, alguns representantes do reino protista. O termo glico vem do termo grego glicose, açúcar. E esse açúcar, quando ele está associado à proteína, ele vai receber o nome de glicoproteína. Se está associado a um lipídio, glicolipídio. E aí a gente tem a representação da membrana plasmática mostrando essas estruturas externas a ela, que no caso é o glicocálice, representado por esses segmentos amarelos, apontados aqui pela seta. Então, esses glicocálice, eles estão presentes, como já falei, em células animais e em alguns representantes protistas. Observem também aqui que a membrana plasmática, como eu já falei, é formada por uma bicamada, ela é um mosaico, todo colorido aqui, várias substâncias diferentes, lipídios associados a proteínas, por isso que ela é lipoproteica, formada por uma bicamada de fosfolipídios. Essas cabecinhas azuis aqui correspondem à parte hidrofílica dos fosfolipídios, ou seja, aquela área que tem afinidade com a água. Enquanto que esses segmentos aqui são as cadeias de ácidos graxos que ficam voltados um para o outro, eles não têm afinidades com a água. Então, olha só, internamente, aqui representando internamente a célula, o que tem predominantemente dentro da célula? Água. E o que tem fora também? Água. Então, por isso que essa parte hidrofílica fica voltada para o lado da água. Esses coloridos aqui, ó, esse verde aqui, por exemplo, é uma proteína. Como ela fica em nível apenas de uma das camadas de fosfolipídio, ela é classificada como periférica. Ela não vai servir de passagem de substância. Já essa outra, que acompanha todo o diâmetro da membrana plasmática, formando uma espécie de canal,
ela vai servir como meio de passagem de determinadas substâncias que não atravessam por meio da difusão simples, ou seja, por meio desses fosfolipídios. Precisa de uma ajuda. Então a gente tem aqui proteínas periféricas, proteínas integrais. Além disso, a gente sabe que fazendo aqui junto da membrana plasmática dos fosfolipídios existe também a presença do colesterol, ou seja, são lipídios bem presentes na membrana plasmática, os fosfolipídios e o colesterol. Funções do glicocálice, aquela estrutura externa que está presente lá, que eu apresentei para vocês. Então, forma uma barreira contra agentes físicos, químicos do meio externo, então dificulta o acesso de micro-organismos para a célula. Confere reconhecimento entre as células diferentes, ou seja, células iguais vão ter um glicocálice semelhante, células diferentes, glicocálice diferente. E é esta comunicação que existe entre eles que muitas vezes não acontecem quando é feito um transplante de órgão, de tecido, que ocorre rejeição. É o não reconhecimento por meio desse glicocálice. Além disso, eles formam uma malha, vai formar um microambiente em torno das células, que retém ali nutrientes importantes para as trocas da célula, meio interno com externo, e a presença também de enzimas. O outro envoltório externo à membrana é a parede celular. Ela é uma estrutura mais rígida do que o glicocálice, por isso que a parede tem função estrutural. As células que apresentam têm menor possibilidade de mudar a forma, então o formato é mais ou menos constante. Dentro de certos limites, é uma estrutura permeável, ou seja, mesmo sendo algo que está envolvendo ali a membrana plasmática, vai existir uma permeabilidade, uma vez que existem canais existe passagens de uma célula para outra, a gente vai conhecer, ok? Que possibilita as trocas de substância entre uma célula ou outra. Elas estão presentes na maioria dos procariontes, as bactérias apresentam uma parede celular e cada grupo desses, a constituição química é diferente. Está presente em alguns protistas, nos fungos e nas plantas. Por isso que a celulose que compõe a parede celular é o polissacarídeo mais abundante na natureza. A parede celular nos procariontes. Aqui a gente tem a presença de uma célula bacteriana, certo? Então observem que aqui tem várias camadas com cores diferentes. Algumas bactérias, alguns representantes, além da parede, ainda existe uma cápsula envolvendo. Então esse vermelho aqui corresponde a uma cápsula proteica, cápsula formada por proteínas. Uma parede celular. Essa parede celular dos polissacarídeos ela é constituída por um material próprio dos representantes do reino monero, que é os peptidioglicanos. Peptídeos são aminoácidos associados a açúcares. O verde aqui corresponde à membrana plasmática. E aqui, olha, a gente tem o citoplasma com um material genético disperso no citoplasma, uma vez que se trata de uma célula procariótica desprovida de núcleo verdadeiro. A parede celular de protozoários e fungos. Alguns protistas secretam substâncias que associam a sais minerais, formando uma camada mais rígida, uma estrutura de sílica, né? E na maioria dos fungos, a parede celular é formada por quitina, podendo apresentar celulose associado. Cuidado, quitina, para não confundir com queratina. Queratina é uma proteína e a quitina aqui, na verdade, é um polissacarídeo. Característica das paredes celulares das plantas. Ela é constituída por celulose, como eu já falei para vocês, é o polissacarídeo mais abundante.
Nas células jovens, a parede celular ela é flexível, ela é mais fina, então existe uma flexibilidade, por isso ela é chamada de primária. À medida que a célula vai ficando adulta, vai se depositando material e essa parede primária passa a ser chamada de parede secundária, ou seja, vai se depositando pelo lado interno. Aí essa parede ela é mais espessa, ocorre um espessamento. Essa deposição de material da camada dessa parede secundária diminui o espaço intracelular, o lume, uma vez que ele é depositado da membrana de fora, de dentro para fora. É característico das células vegetais a presença desses pontos de contato que eu já falei para vocês, que a parede ela não isola uma célula da outra. Esses pontos são chamados de plasmodesmo, ou seja, eles que fazem a conexão de uma célula com a outra para formar aquelas trocas de substâncias e manter um equilíbrio hídrico, equilíbrio de substâncias. Funções das paredes da planta. Elas dão uma resistência que vai proteger as células dos patógenos, ou seja, micro-organismos que causariam doenças. Funciona como um filtro que permitem a troca de substâncias, protege contra a entrada excessiva de água. Se entrasse muita água, poderia causar uma lise osmótica, uma quebra, mas as paredes celular, como é uma estrutura mais rígida, então ela dá um formato mais permanente nas células vegetais. E confere formas às diversas células vegetais. Então a gente tem aqui um esqueminha das paredes das células vegetal, aqui cada desenho desse corresponde a uma célula. Então a gente tem aqui, olha só, o núcleo, vamos de dentro para fora, o citoplasma, a membrana plasmática, essa que está aqui. Veja que vizinho a ela existe aqui essa na cor meio laranjada, é mais espessa. No caso é a parede secundária, porque ocorre uma deposição maior de substâncias vindo da membrana plasmática, e aí essa parede secundária ela é mais rígida. Esse verde aqui, essa camada verde aqui, corresponde à camada primária, que é aquela nas células jovens, ela é mais flexível, ela é menos espessa, e envolvendo a célula existe a lamela média, que ela faz uma comunicação de uma célula com a outra. Veja aqui, ó, o limite de uma célula com a outra é feito exatamente por essa lamela média. E aqui eu apresento para vocês mais aquela comunicação entre as células que eu falei para vocês. Então a gente tem aqui, olha só, cada estrutura dessa corresponde a uma célula, os vacúolos celulares, que é uma estrutura presente da célula vegetal. Vejam aqui entre uma parede celular, por meio daquela lamela média, que é o que faz a conexão de uma célula com outra, existe essa passagem aqui, ó, que são os chamados plasmodesmos, que é o que faz a comunicação para que as células se mantenham em equilíbrio. Aqui é exatamente aqui tem a parede secundária de uma célula e essa lamela, a lamela mediana, que é a que faz a conexão de uma célula com outra.